Eduardo nunca imaginou o que encontraria ao voltar para casa no Jardim Europa. Sua filha Pietra não sorria há semanas, até que Marina, a faxineira, fez algo inesperado. Trouxe um cachorro abandonado e tudo mudou naquele instante. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O encontro inesperado. Eduardo voltou para casa no Jardim Europa. A cena que encontrou mudaria tudo para sempre. Nada seria igual. Eduardo voltou para casa e congelou na entrada. Marina, a faxineira, estava sentada no chão de madeira clara com Pietra ao lado. Entre as duas, um filhote de pelagem dourada lambia a mão da menina. Pietra ria. Ele parou com a mão ainda na maçaneta, processando a cena impossível. Marina ergueu o rosto rapidamente, bochechas corando. Pietra continuou rindo, alheia a tudo, com os dedinhos afundados no pelo sujo do cachorro. Eduardo tentou falar, mas nenhum som saiu. Como aquele animal entrou no apartamento, como a faxineira ousou fazer isso sem permissão, e como sua filha, que não sorria havia semanas, estava ali com os olhos brilhando. A luz da tarde iluminava o piso onde Pietra estava sentada. O cachorro pequeno, dourado com manchas brancas, lambia a palma da mão da menina sem parar. O som daquele riso ecoava pela sala. Um som que Eduardo tinha certeza de que nunca mais ouviria. Um som que desapareceu quando Juliana saiu pela porta, levando metade da vida deles. Pietra olhou para cima e falou pela primeira vez em dias. Pai, olha, ele gosta de mim. A voz era baixa, frágil, mas estava ali, real. Eduardo sentiu o peito contrair. Aquela voz que ele não ouvia havia tanto tempo trouxe uma onda de alívio misturada com confusão. Marina se levantou de um salto, limpando as mãos no avental branco e deu 2 passos para trás. Sabia que tinha ultrapassado todos os limites. Provavelmente seria demitida ali mesmo. Mas quando viu o cachorrinho abandonado na rua, tremendo de frio, embaixo de um carro velho na esquina da padaria, e pensou no rosto apagado de Pietra pela manhã, não conseguiu ignorar. Aquilo era exatamente o que a menina precisava. Trouxe o animal para dentro, deu água e pão, e sentou no chão ao lado de Pietra, que estava deitada no sofá, olhando para o teto. E então aconteceu. Pietra viu o cachorro, e algo mudou no olhar dela. Foi como se uma luz tivesse se acendido. Ela sentou de um pulo, deslizou do sofá e ficou parada, olhando para o filhote com pura surpresa. O cachorro caminhou até ela, farejou suas mãos, lambeu os dedos e deitou a cabeça no colo da menina. Pela primeira vez em semanas, Pietra sorriu. Um sorriso pequeno que foi crescendo até iluminar o rosto inteiro. Ela passou os dedos pelo pelo sujo e começou a rir. Senhor Eduardo, eu posso explicar. Sei que devia ter perguntado, mas a Pietra estava tão triste hoje. Nem comeu no almoço. Eu não sabia mais o que fazer. Marina falava rápido, nervosa. Eduardo levantou a mão, pedindo calma. Espera, me explica o que aconteceu. A voz dele saiu mais baixa do que esperava, quase suave. Marina piscou, surpresa. Esperava gritos. Eu estava voltando do mercado. Vi ele embaixo de um carro velho, sozinho, sujo e tremendo. Dei um pedaço de pão e ele me seguiu. Ia deixar lá fora, mas quando vi a Pietra no sofá, sem fazer nada, só olhando para a parede, pensei que ela precisava de algo que a fizesse se sentir menos sozinha. Sei que não era meu lugar, mas não consegui ignorar. Marina falou devagar agora, escolhendo cada palavra. Olhou para Pietra, que acariciava o cachorro com ternura impossível, e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eduardo olhou para Pietra. A menina segurava o cachorro contra o peito, braços finos tremendo. Seus olhos brilhavam, mas havia medo ali. Medo de que o pai tirasse aquilo dela. Medo de perder mais uma coisa. Pietra apertou o cachorro com força, as mãozinhas tremendo. Não, pai, por favor, ele é bonzinho. Olha como é quietinho. Eu prometo que vou cuidar dele. Por favor, deixa ele ficar. A voz saiu embargada, quebrada.
Eduardo sentiu algo dentro dele se despedaçar. Aquela expressão de pânico era a mesma do dia em que Juliana foi embora. Pietra tinha implorado naquele dia também. Tinha corrido até a porta, segurado a mão da mãe, perguntado se ela ia voltar, se tinha feito algo errado. Juliana apenas afastou a mão da filha, disse que não era culpa dela e saiu sem olhar para trás. Eduardo não soube responder, não soube segurar Juliana. Ficou parado assistindo a mulher que amou sair com 2 malas sem olhar para trás. E Pietra viu tudo. Desde aquele dia, a menina se trancou em um silêncio que doía só de olhar. Parou de comer direito, de brincar, de falar. Eduardo tentou de tudo. Conversou, levou para passear, comprou brinquedos, fez comidas favoritas. Nada funcionou. Até levou em uma psicóloga, mas Pietra não falava nas sessões. As semanas passavam e nada mudava. Eduardo sentia que estava perdendo a filha. Mas agora, ali parado, percebia que tinha uma chance de fazer algo diferente. Uma chance de colocar Pietra em primeiro lugar. Eduardo se abaixou, ficando na altura da filha. Olhou para o cachorro de pelagem dourada suja e olhos escuros. O filhote olhou de volta, balançando o rabo, e Eduardo sentiu algo estranho no peito. Aquele animal minúsculo tinha feito em minutos o que ele não conseguiu em semanas. Tinha trazido Pietra de volta. Ele estava sozinho na rua? Eduardo perguntou. Marina assentiu. Sim, senhor. Sem ninguém por perto, sem coleira. Fiquei 10 minutos esperando, mas ninguém apareceu. Estava com fome e assustado. Fiquei com medo de deixar sozinho. Eduardo olhou para Pietra, que segurava o cachorro com força, medo de que ele desaparecesse. As mãozinhas estavam enterradas no pelo sujo. Você quer ficar com ele? A voz saiu mais suave do que pretendia. Pietra arregalou os olhos. Pode, pai. De verdade? A voz estava carregada de esperança, medo, felicidade prestes a explodir. Eduardo respirou fundo. Não sabia nada sobre cuidar de cachorro. Não sabia se tinha tempo, paciência. Já era difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, dar conta do trabalho e da casa. Tinha dias em que mal conseguia levantar. Dias em que a culpa de não ter segurado Juliana pesava tanto que não conseguia respirar. Mas quando olhou para o rosto da filha, para aquele sorriso que não via havia tanto tempo, para aqueles olhos brilhando, percebeu que não importava. Nada importava mais do que ver Pietra feliz. Pode, mas vamos levar no veterinário amanhã, dar banho, comprar ração, e você vai ajudar a cuidar dele, tá bom? Antes de terminar, Pietra já tinha se jogado nos braços dele, ainda segurando o cachorro. Eduardo sentiu os olhos arderem. Pietra chorava, mas era diferente. Era de alívio, felicidade, gratidão. Marina levou a mão à boca, segurando as próprias lágrimas. Tinha feito a coisa certa. Eduardo abraçou a filha com força, sentindo o corpo pequeno tremer. O cachorro estava espremido entre os dois, lambendo o rosto de Pietra e balançando o rabo. Eduardo fechou os olhos, sentindo o cheiro de shampoo infantil, misturado com terra e cachorro molhado. Era reconfortante de uma forma que não conseguia explicar. Era o cheiro de vida, voltando para aquele apartamento que tinha ficado vazio demais. Obrigada, pai, muito obrigada. Vou cuidar dele, eu prometo. Pietra sussurrou. Eduardo apertou o abraço, uma lágrima escorrendo. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se conseguiria ser o pai que Pietra precisava. Mas segurando a filha, ouvindo aquele riso, sentindo o corpinho tremendo de alegria, sentiu que talvez ainda houvesse esperança. Talvez ainda houvesse chance de reconstruir o que se quebrou. Talvez aquele cachorro abandonado fosse exatamente o que precisavam para voltar a ser uma família. Marina limpou os olhos com um avental. Não queria atrapalhar, mas Eduardo olhou para ela. Obrigado, Marina, por ter trazido ele. Você fez a coisa certa. A voz saiu sincera, sem raiva. Marina balançou a cabeça. Só fiz o que achei certo, senhor. A Pietra merece ser feliz. Eduardo assentiu e voltou a olhar para a filha, que tinha o rosto afundado no pelo do cachorro.
Pietra repetia palavras baixinhas. Você é meu agora. Vou cuidar de você para sempre. Você não vai ficar sozinho nunca mais. A menina falava como se fizesse uma promessa sagrada. Eduardo sentiu a garganta apertar. Ele soltou Pietra devagar e ficou de pé. O cachorro tinha as patas sujas de terra, pelo emaranhado e olhos cansados de quem passou dias vagando sozinho. Mas ali, no colo de Pietra, parecia em paz, parecia em casa. Eduardo passou a mão pelos cabelos e olhou para Marina. Você já deu alguma coisa para ele comer? Dei um pedaço de pão e água. Foi só o que tinha. Eduardo foi até a cozinha, pegou um pedaço de frango que sobrou do almoço e voltou. Abaixou o prato no chão. O cachorro levantou o focinho imediatamente, pulou do colo de Pietra e correu até o prato, comendo com fome desesperada. Pietra riu alto. Ele estava com muita fome, pai. Coitadinho. Eduardo sentou no chão ao lado da filha, observando o animal. Era um filhote pequeno. Devia ter uns 3 meses. A pelagem dourada estava suja, mas seria bonita depois de um banho. Orelhas caídas, rabo curto, patas desproporcionais. Tinha manchas brancas nas patas e no peito. A gente vai ter que dar um nome para ele. Pietra virou o rosto imediatamente, olhos brilhando. Posso escolher, pai? Eduardo sorriu pela primeira vez desde que chegou. Pode. Qual nome combina com ele? Pietra ficou pensando, olhando para o cachorro que voltava correndo para o colo dela. Ela segurou o filhote, levantando na altura do rosto. O cachorro balançou o rabo e lambeu o nariz dela. Pietra riu. Caramelo. O nome dele vai ser Caramelo, porque ele é da cor de caramelo. A voz saiu firme, decidida. Eduardo sentiu o peito apertar. Aquela era sua filha. A menina que falava com convicção, que tomava decisões, que sorria. Aquela menina tinha desaparecido, mas estava voltando. Caramelo é um nome bonito, combina com ele. Pietra sorriu largo, abaixando o cachorro de volta para o colo e apertando contra o peito. Caramelo lambeu o rosto dela e Pietra riu de novo. Aquele riso solto que Eduardo tinha certeza de que nunca mais ouviria. Marina observava com olhos marejados. Eduardo percebeu a hesitação dela. Você pode ir para casa, Marina. Já é tarde e você já fez muito hoje. Muito obrigado. A voz saiu gentil. Marina assentiu, mas antes de se virar, olhou para Pietra. Cuida bem do Caramelo, tá, Pietra? Ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Pietra levantou o rosto. Vou cuidar, sim. Muito obrigada por ter trazido ele, Marina. Você é muito legal. A voz saiu cheia de gratidão. Marina sentiu os olhos encherem e virou rapidamente, pegando a bolsa. Saiu sem dizer mais nada, mas com a sensação de que tinha feito a coisa mais certa da vida. Quando a porta fechou, Eduardo ficou ali sentado ao lado de Pietra por mais alguns minutos, apenas observando a menina brincar com o cachorro. Caramelo pulava, latia baixinho, mordia as mãos de Pietra com dentinhos afiados e ela ria sem parar. Era uma cena simples, mas era tudo o que Eduardo precisava ver. Era a prova de que Pietra ainda estava ali, de que a menina que ele conhecia não tinha desaparecido. Apenas tinha se escondido dentro de uma casca de silêncio. E agora, graças a um cachorro abandonado, estava voltando. Pela primeira vez em semanas, Pietra voltou a sorrir. Mas Eduardo ainda não fazia ideia de quanto aquele cachorro abandonado transformaria suas vidas. Capítulo 2. Uma nova vida começa. Caramelo trouxe o sorriso de volta, mas cuidar dele seria um desafio. Eduardo e Pietra estavam prontos. Depois de um tempo observando Pietra brincar com Caramelo, Eduardo levantou. Vem, Pietra, precisamos dar um banho no Caramelo antes de ele dormir. Está muito sujo. Pietra se levantou na hora, segurando o cachorro com cuidado. Seguiu o pai até o banheiro. Eduardo encheu a pia com água morna e testou a temperatura. Quando viu que estava boa, pegou o Caramelo das mãos de Pietra e colocou na pia devagar. Caramelo se assustou no começo, tentando sair, mas Eduardo segurou firme e começou a molhar o pelo com cuidado.
Pietra ficou do lado, passando a mão na cabeça do cachorro. Calma, Caramelo, é só um banho. Você vai ficar limpinho e cheirosinho. Pietra falava com uma ternura que Eduardo não via havia tanto tempo. Ele pegou o sabonete neutro e ensaboou o cachorro inteiro. A água ficou escura quase na hora, suja de terra e poeira acumulada. Eduardo esfregou com cuidado, tirando toda a sujeira do pelo dourado, e enxaguou várias vezes até a água sair limpa. Quando terminou, pegou a toalha e envolveu o cachorro, tirando da pia e entregando para Pietra. Seca ele bem, senão vai ficar com frio. Pietra abraçou o Caramelo enrolado na toalha, esfregando o pelo com cuidado. O cachorro balançava o rabo dentro da toalha, lambendo o rosto dela e latindo baixinho. Eduardo observava, ainda processando como aquilo tinha acontecido. Algumas horas atrás, tinha saído de casa deixando a filha trancada em silêncio. E agora ali, Pietra estava rindo, conversando, cuidando de um cachorro como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando Pietra terminou de secar Caramelo, o cachorro saiu correndo pelo apartamento, sacudindo o corpo e deixando o pelo dourado ficar arrepiado. Pietra correu atrás, rindo alto. Eduardo ficou ali parado, apenas observando. Foi até o sofá e se sentou, sentindo o peso do dia cair sobre os ombros. Tinha sido um dia longo, mas pela primeira vez em semanas sentia que talvez as coisas pudessem melhorar. Pietra voltou correndo com Caramelo nos braços. Pai, onde o Caramelo vai dormir? Eduardo olhou para a filha e depois para o cachorro que começava a fechar os olhinhos de cansaço. Ele pode dormir no seu quarto, se você quiser, mas precisamos fazer uma caminha para ele. Pietra balançou a cabeça empolgada. Os dois levantaram e foram até o quarto de Pietra. Eduardo pegou uma caixa de papelão que estava guardada no armário e colocou um cobertor velho dentro. Posicionou a caixa ao lado da cama. Pietra abaixou o Caramelo dentro da caixa com cuidado e o filhote se enroscou no cobertor, fechando os olhos quase imediatamente. Estava exausto. Pietra ficou ali parada, olhando para o cachorro dormir com uma expressão de pura felicidade. Eduardo colocou a mão no ombro da filha. Ele está em casa agora, e você vai cuidar bem dele. Pietra olhou para cima, olhos brilhando. Vou, pai. Prometo que vou cuidar dele para sempre. Nunca vou deixar ele sozinho. A voz saiu firme, cheia de determinação. Eduardo sorriu e bagunçou o cabelo da menina. Eu sei que vai. Agora vem jantar. Você não comeu quase nada hoje. Pietra assentiu, mas antes de sair do quarto, se abaixou mais uma vez e passou a mão na cabeça de Caramelo, que dormia profundamente. Os dois foram para a cozinha e Eduardo preparou macarrão com molho de tomate e frango desfiado. Pietra comeu com um apetite que Eduardo não via havia semanas. A menina falava sem parar sobre Caramelo, sobre o que ia ensinar para ele, sobre os passeios que iam fazer juntos, sobre como ia proteger ele de tudo. Eduardo apenas ouvia, sentindo uma gratidão imensa por aquela mudança. Quando terminaram, Pietra ajudou a lavar a louça, coisa que não fazia havia muito tempo, e depois correu de volta para o quarto para ver se Caramelo ainda estava dormindo. Eduardo ficou na cozinha, secando os pratos e pensando em tudo. Tinha acordado naquela manhã achando que era só mais um dia de silêncio e preocupação. Mas agora, ouvindo o riso da filha ecoando pelo apartamento, percebia que, às vezes, as mudanças mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Quando terminou, foi até o quarto de Pietra e encontrou a menina deitada na cama, olhando para Caramelo que continuava dormindo na caixinha. Eduardo se sentou na beirada da cama. Está na hora de dormir, Pietra. Ela virou o rosto para ele. Posso dormir aqui do lado dele só para ter certeza que ele não vai ficar com medo quando acordar? Eduardo sorriu. Pode, mas você também precisa dormir. Amanhã tem aula. Pietra balançou a cabeça. Eduardo ajudou a filha a se cobrir e ficou ali sentado por alguns minutos, apenas observando Pietra fechar os olhos. A menina demorou um pouco para pegar no sono.
Continuava esticando o braço para tocar na caixinha onde Caramelo dormia, como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava ali. Mas depois de um tempo, a respiração de Pietra ficou mais lenta e ela finalmente adormeceu. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, olhando para a filha dormir com uma paz que não via havia tanto tempo. Levantou devagar, apagou a luz e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Foi para o próprio quarto, mas antes de deitar, pegou o celular e pesquisou sobre cuidados com filhotes. Leu sobre vacinação, alimentação, treinamento, anotou nomes de clínicas veterinárias próximas, pesquisou sobre vacinas necessárias, sobre como educar um filhote. Quando finalmente deitou, já passava da meia-noite, mas Eduardo não sentia sono. Ficou ali olhando para o teto, pensando em Juliana, em como ela tinha ido embora sem olhar para trás. Se perguntou se ela sabia o que estava perdendo, se imaginava que a filha que abandonou estava voltando a sorrir graças a um cachorro de rua. Eduardo não tinha raiva dela. Não mais. Apenas tristeza por tudo o que poderia ter sido e não foi. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez eles precisassem daquilo para recomeçar de verdade. No meio da noite, Eduardo acordou com um barulho baixo vindo do quarto de Pietra. Levantou rapidamente e foi até lá, encontrando Pietra sentada no chão, ao lado da caixinha com Caramelo no colo. O cachorro estava chorando baixinho e Pietra tentava acalmar, balançando o corpo de leve. Ele acordou com medo, pai. Acho que ele não está acostumado a ficar sozinho. Deve ter ficado sozinho na rua por muito tempo. Eduardo se abaixou ao lado das duas. Deixa ele dormir com você na cama só por hoje. Amanhã a gente vê se ele se acostuma com a caixinha. Pietra levantou imediatamente, colocando o Caramelo na cama e deitando ao lado dele. O cachorro se enroscou contra o peito da menina e parou de chorar na hora. Eduardo cobriu as duas e ficou ali por um momento, olhando para aquela cena que parecia impossível algumas horas atrás. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo e foi até o quarto de Pietra para ver se as duas estavam bem. Encontrou Pietra ainda dormindo, com Caramelo deitado na barriga dela, os dois respirando no mesmo ritmo. Eduardo sorriu e foi preparar o café. Quando Pietra acordou, desceu correndo com Caramelo nos braços, olhos ainda cheios de sono, mas com um sorriso enorme no rosto. Bom dia, pai. O Caramelo dormiu a noite toda comigo. Ele é muito bonzinho. Eduardo serviu um copo de leite para a menina. Bom dia. Depois do café, a gente vai levar ele no veterinário, tá bom? Precisa ver se está saudável e fazer as vacinas. Pietra balançou a cabeça enquanto comia uma torrada. Depois do café, os dois se arrumaram e saíram com Caramelo nos braços. Eduardo tinha pesquisado uma clínica veterinária de alto padrão perto do Jardim Europa. A veterinária examinou Caramelo com cuidado, verificou os dentes, os olhos, as orelhas, fez alguns testes. Ele está saudável, só um pouco desnutrido. Com uma boa alimentação e os cuidados certos, vai ficar ótimo. Vou passar as vacinas que ele precisa tomar nas próximas semanas e uma ração adequada. Ele deve ter uns 3 meses. Pietra ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas sobre como cuidar melhor de Caramelo, sobre o que podia dar de comer, sobre como ensinar comandos. Eduardo observava a filha com orgulho, vendo o quanto ela estava comprometida. Quando saíram da clínica, foram até uma pet shop na Avenida Rebouças e compraram tudo que Caramelo precisava. Ração, comedouro, bebedouro, brinquedos, coleira pequena, guia e uma caminha de verdade. Pietra escolheu cada coisa com cuidado, querendo ter certeza de que Caramelo teria o melhor de tudo. Quando voltaram para casa, Pietra passou o resto do dia brincando com Caramelo, ensinando comandos simples como sentar e dar a pata, e rindo sem parar. Eduardo ficava observando de longe, ainda processando a mudança incrível que tinha acontecido. Naquela noite, quando Pietra foi dormir, Eduardo entrou no quarto para dar boa noite. Pietra estava deitada na cama com Caramelo, enroscado ao lado dela.
Pai, obrigada por deixar o Caramelo ficar. Estou muito, muito feliz. Não me sentia assim há muito tempo. Eduardo sentiu o peito apertar. Sentou na beirada da cama e passou a mão no cabelo de Pietra. Eu também estou feliz, filha. Muito feliz. A voz saiu embargada. Pietra sorriu e fechou os olhos, apertando o Caramelo contra o peito. Eduardo ficou ali sentado por mais alguns minutos, observando as duas dormirem, e sentiu que algo dentro dele tinha mudado também. Saiu do quarto e foi para a cozinha. Pegou um copo de água e ficou parado na janela, olhando para a rua vazia lá embaixo. A cidade estava quieta. Eduardo pensou em Juliana, em como ela tinha desistido dele sem dar uma segunda chance. Se perguntou se ela sabia o que estava perdendo, mas agora, ali parado na janela, percebia que talvez fosse melhor assim. Talvez eles precisassem daquilo para recomeçar de verdade. Eduardo bebeu a água devagar e pensou em todas as vezes que tinha se sentido perdido nas últimas semanas. Em todas as noites em que tinha ficado acordado, se perguntando como ia conseguir salvar a filha. E a resposta tinha vindo de um lugar que jamais imaginaria, de uma faxineira corajosa e de um cachorro abandonado. Os dias seguintes foram diferentes. Pietra acordava cedo, antes mesmo do despertador, e corria para ver Caramelo. Os dois tomavam café juntos e Pietra sempre separava um pedacinho de pão para dar ao cachorro, mesmo Eduardo explicando que ele tinha ração própria. Ele merece coisas boas, pai. Passou fome demais na rua, agora merece tudo de melhor. Eduardo não tinha coragem de repreender a filha, não quando via aquele sorriso. A casa ganhou vida de uma forma que Eduardo não esperava. Caramelo corria pelos corredores, latia para os pássaros na janela, roubava meias do cesto de roupas. Pietra ria de cada travessura, e Eduardo também. Pela primeira vez em meses, a casa estava cheia de barulho, de movimento, de vida. Marina voltou no dia seguinte e ficou emocionada ao ver Pietra brincando com Caramelo. Abraçou a menina e disse que estava orgulhosa. Eduardo aumentou o salário de Marina naquela semana. Quando ela perguntou, surpresa com os olhos marejados, ele disse que era um bônus por ter feito a coisa certa. Marina chorou e agradeceu. As semanas passaram e Caramelo cresceu rapidamente. O pelo dourado ficou brilhante e macio, e o corpo pequeno ganhou músculos. Aprendeu comandos rapidamente e Pietra passava horas ensinando truques novos. Eduardo observava de longe, trabalhando no notebook enquanto a filha brincava com o cachorro na sala. A casa, que antes era silenciosa e vazia, agora estava cheia de vida. As notas de Pietra na escola melhoraram. Ela voltou a fazer os deveres sem precisar ser lembrada. Voltou a conversar durante o jantar. Voltou a contar sobre o dia dela. Eduardo ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias, sentindo uma gratidão imensa por cada palavra que saía da boca da filha. A vida tinha voltado ao normal. Mas um telefonema inesperado estava prestes a testar tudo o que Eduardo e Pietra haviam reconstruído. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O telefonema e a escolha. A vida tinha voltado, mas um telefonema de Juliana mudaria tudo. Pietra teria que fazer uma escolha. Um dia, Pietra chegou da escola e encontrou Eduardo sentado no sofá com uma expressão séria. Caramelo correu até a menina, balançando o rabo e pulando para lamber o rosto dela. Mas Pietra percebeu que algo estava diferente. Ela sentou ao lado do pai e segurou Caramelo no colo, acariciando as orelhas macias do cachorro. — O que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? A voz saiu preocupada. Eduardo respirou fundo e olhou para a filha. Sua mãe ligou hoje. Ela quer ver você. E sentiu o corpo de Pietra ficar tenso ao lado dele. A menina abaixou o olhar e ficou em silêncio por um tempo longo, apenas acariciando Caramelo. Eduardo não sabia o que dizer.
Não sabia se devia insistir, se devia perguntar o que Pietra estava sentindo, se devia falar mal de Juliana ou defendê-la. Apenas ficou ali esperando, dando tempo para a filha processar. Caramelo parecia sentir a tensão e ficou quieto no colo de Pietra, apenas olhando para a menina com aqueles olhos escuros e expressivos. Eu não quero ver ela, Pietra disse depois de um tempo. A voz saiu baixa, mas firme. Eduardo olhou para a filha surpreso. Tem certeza? Ela é sua mãe, Pietra. Se você quiser ver ela, eu entendo. Não vou ficar bravo. Pietra balançou a cabeça com firmeza. Ela foi embora, pai. Ela não quis ficar com a gente. Ela escolheu ir embora e me deixar aqui triste. Eu não preciso dela. Eu tenho você e tenho o Caramelo. A gente está bem assim. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela não deixou nenhuma cair. Apertou os lábios e continuou acariciando o Caramelo, como se o cachorro fosse a âncora que a mantinha firme. Eduardo sentiu o peito apertar e puxou a filha para um abraço. Caramelo ficou espremido entre os dois, lambendo o rosto de Pietra, como se soubesse que ela precisava de conforto. Tá bom, você não precisa ver ela se não quiser. Vou falar com ela e explicar. Você não precisa fazer nada que não queira. Pietra assentiu contra o peito dele. Naquela noite, depois de Pietra ir dormir, Eduardo ligou para Juliana e explicou que Pietra não queria vê-la. Juliana ficou em silêncio do outro lado da linha por um tempo longo. Eu entendo. Talvez seja melhor assim mesmo. Estou refazendo minha vida, Eduardo. Conheci alguém. Estou morando em outra cidade e não sei se conseguiria encaixar a Pietra nisso tudo. Acho que é melhor ela ficar com você. Você sempre foi melhor pai do que eu fui mãe. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por ela estar desistindo da filha de novo e tristeza por Pietra ter que crescer sabendo que a mãe escolheu outra vida. Mas Eduardo não disse nada disso. Apenas concordou, desligou e ficou olhando para a tela por alguns minutos. Juliana tinha desistido da filha de novo. E dessa vez, Eduardo percebeu que não sentia mais nada por ela. Apenas alívio por Pietra não precisar passar por aquilo. Os meses passaram e a rotina da casa se estabilizou de uma forma que Eduardo nunca imaginou possível. Pietra voltou a ter amigas na escola, voltou a tirar notas excelentes, voltou a ser a criança que Eduardo conhecia. Ela levava Caramelo para passear todos os dias depois da aula. Os dois corriam pelo Parque Vila Lobos até ficarem cansados. Eduardo acompanhava de longe, sentado em um banco embaixo de uma árvore, apenas observando a filha brincar com o cachorro. Caramelo crescia a cada dia e Pietra crescia junto. Os dois eram inseparáveis. Um dia, uma mulher sentou ao lado de Eduardo no banco e comentou sobre como Pietra e Caramelo eram unidos. Eduardo sorriu e contou a história de como Caramelo tinha chegado na vida deles, como uma faxineira corajosa tinha trazido um cachorro abandonado e como aquilo tinha mudado tudo. A mulher ficou emocionada e enxugou os olhos. Disse que às vezes as coisas mais simples são as que salvam a gente. Eduardo concordou. Ele não tinha dúvidas de que Caramelo tinha salvado Pietra e talvez tivesse salvado ele também. Eduardo tinha voltado a sorrir, tinha voltado a ter esperança, tinha voltado a acreditar que eles conseguiriam superar tudo. No aniversário de Pietra, Eduardo organizou uma festa pequena em casa. Convidou algumas colegas da escola da menina, chamou Marina, que tinha se tornado parte da família, e preparou tudo com cuidado. Pietra pediu para que Caramelo ficasse na festa e Eduardo concordou sem hesitar. O cachorro correu pelo apartamento o tempo todo, brincando com as crianças, roubando pedaços de bolo que caíam no chão, latindo de empolgação. Pietra não parou de sorrir um segundo. Quando todos foram embora e a casa voltou a ficar quieta, Pietra ajudou Eduardo a limpar tudo. Marina tinha ido embora cedo, porque tinha compromisso com a família e os dois trabalharam juntos, recolhendo copos descartáveis, guardando o que sobrou de comida, varrendo os confetes espalhados pelo chão. Caramelo estava deitado no sofá, exausto de tanto brincar, com a língua de fora e os olhos fechados.
Quando terminaram, Pietra sentou no chão ao lado do cachorro e Eduardo sentou ao lado dela. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas descansando. Foi a melhor festa da minha vida, pai. Eduardo sorriu. Eu também achei. Você está feliz? Eduardo perguntou, virando o rosto para olhar para a filha. Pietra balançou a cabeça com convicção. Muito. Obrigada por tudo, pai. Por ter deixado o caramelo ficar, por ter feito a festa, por estar aqui comigo sempre. Eu sei que não é fácil cuidar de mim sozinho, mas você está fazendo um trabalho muito bom. A voz saiu sincera, madura demais para uma criança daquela idade. Eduardo sentiu os olhos arderem e puxou a filha para mais um abraço. Caramelo acordou com o movimento e se juntou ao abraço, lambendo os rostos dos dois e balançando o rabo. Eduardo riu e Pietra também. E os três ficaram ali por um tempo, apenas aproveitando aquele momento de paz. Eduardo percebeu naquele instante que eles tinham se tornado uma família de verdade. Não da forma tradicional, mas uma família do mesmo jeito. E talvez até mais forte, porque tinha sido construída em cima de dor, superação e amor verdadeiro. As estações mudaram e a vida continuou. Pietra cresceu, Caramelo cresceu e Eduardo aprendeu a ser o pai que sempre quis ser. Parou de trabalhar tanto, começou a passar mais tempo em casa, começou a valorizar os momentos simples. Toda manhã ele acordava e encontrava Pietra e Caramelo dormindo juntos. E aquilo se tornou a coisa favorita dele. Era a prova de que eles tinham conseguido, de que tinham sobrevivido ao pior e saído mais fortes. Eduardo tirou fotos daqueles momentos. Guardou em uma pasta no celular que olhava sempre que sentia saudade ou quando o peso da responsabilidade parecia grande demais. Um dia, Eduardo estava na cozinha preparando o jantar quando Pietra entrou segurando o Caramelo no colo. O cachorro já estava grande, pesando quase 15 quilos, mas Pietra ainda insistia em carregá-lo de vez em quando. Pai, eu estava pensando, será que a Marina gostaria de adotar um cachorro também? Eduardo olhou para a filha, curioso. Por quê? Porque ela mora sozinha. Ela contou que a família dela mora longe, no interior, e que fica muito tempo sozinha aqui na cidade. Acho que um cachorro ia fazer bem para ela, do mesmo jeito que o Caramelo fez bem para mim. Ela ia ter companhia e ia se sentir menos sozinha. Pietra explicou, e Eduardo sentiu o peito apertar de orgulho. A filha dele estava pensando nos outros, estava querendo ajudar, estava usando a própria experiência para melhorar a vida de alguém. Eduardo sorriu e acenou. Acho uma ótima ideia. A gente pode conversar com ela amanhã. Pietra sorriu largo, abaixando o Caramelo no chão. No dia seguinte, quando Marina chegou para trabalhar, Pietra contou a ideia. Marina ficou surpresa, com os olhos arregalados, mas depois começou a considerar seriamente. Disse que sempre quis ter um cachorro, que quando era criança tinha um vira-lata que a acompanhava para todo lado, mas que depois que veio para a cidade nunca teve coragem de adotar sozinha. Pietra ofereceu ajuda para escolher o cachorro e para ensinar tudo o que sabia sobre cuidados. Marina aceitou emocionada, com os olhos enchendo de lágrimas. Nos fins de semana seguintes, Pietra e Eduardo acompanharam Marina até uma ONG de proteção animal na Zona Oeste. O lugar era grande, cheio de cachorros e gatos abandonados, cada um com uma história triste. Marina caminhou devagar entre as gaiolas, olhando para cada animal com atenção, e finalmente parou na frente de uma cachorrinha pequena, com pelo preto brilhante e olhos grandes. A cachorrinha estava encolhida no canto da gaiola, tremendo. Quando Marina estendeu a mão, ela farejou os dedos e lambeu devagar. Marina se apaixonou na hora. Adotou a cachorrinha, deu o nome de Cacau, e Pietra ficou responsável por ensinar os comandos básicos. Nos meses seguintes, Pietra e Marina se encontravam no Parque do Povo para passear com Caramelo e Cacau juntos.
Eduardo observava de longe, sentindo uma gratidão imensa por tudo. Ver a filha ajudando outra pessoa, compartilhando o que tinha aprendido, sendo generosa e compassiva, era tudo o que Eduardo podia pedir. Um ano depois do dia em que Caramelo chegou na vida deles, Eduardo estava sentado no sofá com Pietra ao lado. Caramelo estava deitado no chão, roncando baixinho, com a barriga subindo e descendo no ritmo da respiração. Os dois assistiam a um filme na televisão. No meio do filme, Pietra pausou e olhou para o pai. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" Eduardo virou o rosto. "Claro, pode perguntar o que quiser. Você acha que a gente seria feliz se o Caramelo não tivesse aparecido?" A voz saiu baixa, quase num sussurro. Eduardo ficou em silêncio por um momento, pensando. "Eu acho que a gente encontraria um jeito de ser feliz mais cedo ou mais tarde." Mas o Caramelo acelerou tudo. "Ele te trouxe de volta, Pietra, e eu vou ser grato a ele para sempre por isso. Ele apareceu no momento certo, quando a gente mais precisava, e mudou tudo." Pietra sorriu. Os dois voltaram a assistir o filme, mas Eduardo continuou pensando. Olhou para Caramelo, que dormia profundamente no chão com as patas esticadas, e sentiu uma onda de gratidão. Aquele cachorro abandonado, sujo e assustado, que tinha aparecido debaixo de um carro velho, tinha mudado a vida deles completamente. Tinha trazido Pietra de volta, tinha enchido a casa de vida, tinha ensinado Eduardo a ser um pai melhor. Os anos passariam. Pietra cresceria e Caramelo envelheceria. Uma despedida dolorosa estava chegando, mas também uma nova chance de honrar o amor. Capítulo 4. O ciclo da vida. Os anos passaram. Pietra cresceu, Caramelo envelheceu. E chegou o momento mais difícil de todos: despedir. Os anos passaram e Pietra se tornou uma adolescente responsável e carinhosa. Ela nunca perdeu o hábito de cuidar de Caramelo, mesmo quando as amigas chamavam para sair no fim de semana ou quando tinha provas importantes na escola. Caramelo sempre foi prioridade. Pietra acordava cedo para dar comida para o cachorro antes de ir para a escola. Voltava correndo para levar ele para passear e toda noite, sem exceção, ia até o quarto e deitava ao lado de Caramelo para conversar sobre o dia. Eduardo observava a filha crescer e sentia orgulho de cada conquista. Pietra tirava notas excelentes, tinha amigas de verdade, praticava vôlei no time da escola, mas nunca deixava Caramelo de lado. O cachorro envelheceu junto com a menina. O pelo dourado ganhou fios brancos ao redor do focinho. Os movimentos ficaram mais lentos, mas o amor entre os dois permaneceu o mesmo. Toda noite, antes de dormir, Pietra ia até o quarto e deitava ao lado de Caramelo, que já estava velho e cansado, e ficava conversando com ele sobre o dia, sobre as coisas que tinha vivido, sobre os planos para o futuro. Eduardo escutava de longe, sem entrar no quarto, apenas ouvindo a voz da filha, contando para o cachorro sobre as coisas banais e importantes da vida dela. Era um ritual sagrado que ele nunca interrompeu. Um dia, Caramelo começou a ficar doente. Parou de comer direito, rejeitava a ração que sempre amou, parou de correr no parque e passava a maior parte do tempo deitado na caminha dele, respirando devagar. Eduardo levou ele no veterinário e recebeu a notícia de que Caramelo estava envelhecendo e que o corpo dele estava cansado. Não havia nada grave, nenhuma doença específica, apenas o tempo fazendo o trabalho dele. O veterinário explicou que era questão de tempo, que Caramelo podia durar semanas ou meses, mas que o importante era fazer ele se sentir confortável e amado. Eduardo voltou para casa com o coração pesado e contou para Pietra que chorou muito, abraçada ao cachorro que estava deitado no colo dela. Mas depois de chorar, Pietra enxugou as lágrimas e disse que ia aproveitar cada segundo que ainda tinha com Caramelo. E foi o que ela fez. Pietra passou os meses seguintes cuidando de Caramelo com uma dedicação ainda maior. Preparava comidas especiais, frango cozido desfiado, arroz, cenoura, tudo o que o cachorro ainda conseguia comer. Levava Caramelo para passear devagar pelo Parque Vila-Lobos.
apenas caminhando ao lado dele, no ritmo que o cachorro conseguia, sem pressa, sem cobranças. Deitava ao lado dele por horas, apenas fazendo carinho, acariciando o pelo que estava ficando ralo, sussurrando palavras de amor e gratidão. Eduardo observava tudo aquilo e sentia o peito apertar, sabendo que a despedida estava chegando. Uma noite, Caramelo não conseguiu levantar da caminha. Tentou, fez força nas patas, mas o corpo não obedeceu. Pietra percebeu e ficou ao lado dele a noite toda, deitada no chão, com a cabeça apoiada na barriga do cachorro, ouvindo a respiração dele ficando cada vez mais lenta. Eduardo também ficou. Os dois se revezaram, fazendo carinho no cachorro, que respirava devagar e olhava para eles com aqueles olhos escuros e cansados, mas ainda cheios de amor. De manhã cedo, quando o sol começava a entrar pela janela do quarto, Caramelo fechou os olhos pela última vez, deitado entre Pietra e Eduardo, cercado de amor e carinho. Pietra chorou como nunca tinha chorado antes, um choro profundo e doloroso. Abraçada ao corpo do cachorro, que tinha sido seu melhor amigo por tantos anos. Eduardo segurou a filha nos braços, chorando também, sentindo a dor da perda, mas também a gratidão por tudo o que Caramelo tinha sido para eles. Eles enterraram Caramelo no sítio de uma tia de Eduardo, no interior de São Paulo, em uma cidade pequena, cercada de verde. Escolheram um lugar embaixo de uma árvore grande e bonita, onde o sol batia de manhã e a sombra cobria à tarde. Pietra colocou uma placa de madeira que ela mesma tinha feito com o nome de Caramelo gravado e a frase que tinha dito no primeiro dia, a promessa que tinha cumprido até o final. Você é meu agora. Vou cuidar de você para sempre. As semanas seguintes foram difíceis. Pietra ficou triste de novo, mas era uma tristeza diferente da que tinha sentido quando Juliana foi embora. Não era vazia, não era desesperadora. Era uma tristeza de saudade, de gratidão, de amor. Era a tristeza de quem perdeu alguém importante, mas sabe que teve sorte de ter tido aquela pessoa na vida. Eduardo conversou muito com a filha durante aquelas semanas, e os dois relembraram todas as histórias que viveram com Caramelo. As travessuras, os passeios, as noites dormindo juntos, os momentos de alegria e conforto. Marina também ficou ao lado deles, levando Cacau para fazer companhia. Aos poucos, Pietra foi voltando a sorrir. Não era o mesmo sorriso de antes. Tinha uma camada de tristeza por baixo, mas era um sorriso de quem aprendeu a valorizar o que teve. Um dia, algumas semanas depois, Pietra entrou na sala onde Eduardo estava trabalhando no notebook. Pai, eu quero adotar outro cachorro. Eduardo olhou para a filha com surpresa. Pietra continuou explicando antes que Eduardo pudesse perguntar qualquer coisa. Não é para substituir o Caramelo. Ninguém nunca vai substituir ele. Mas eu quero honrar a memória dele. Ele me ensinou a amar, a cuidar, a ser responsável. E tem tantos cachorros abandonados precisando de ajuda, do mesmo jeito que o Caramelo precisava. Eu quero fazer por outro cachorro o que o Caramelo fez por mim. Eduardo sentiu os olhos encherem de lágrimas de orgulho, balançou a cabeça e sorriu. Então vamos. Os dois foram até a mesma ONG, onde Marina tinha adotado Cacau. Pietra caminhou devagar entre as gaiolas, olhando para cada cachorro com atenção e respeito. E então ela viu um filhote com pelo dourado, parecido com Caramelo, mas com manchas diferentes, mais escuras. O filhote estava sozinho no canto da gaiola, tremendo, com os olhos assustados. Pietra se abaixou e estendeu a mão. O filhote farejou, hesitou e então lambeu os dedos dela. Foi amor à primeira vista. Pietra adotou o filhote e deu o nome de Dourado, porque ele ia trazer luz para a vida deles, assim como Caramelo tinha trazido. E começou tudo de novo. Os cuidados, os treinos, os passeios, as noites dormindo juntos. Eduardo observava tudo aquilo, vendo a filha cuidar de Dourado com a mesma dedicação que tinha cuidado de Caramelo. E sabia que Pietra tinha aprendido as lições mais importantes da vida.
Tinha aprendido a amar de verdade, a cuidar de verdade, a ser responsável de verdade. E tudo graças a um cachorro abandonado que uma faxineira corajosa trouxe para dentro de casa em um dia qualquer. Eduardo nunca esqueceu daquele dia. O dia em que voltou para casa e encontrou Pietra sorrindo de novo. O dia em que a vida deles mudou completamente. O dia em que um cachorro de rua trouxe de volta tudo o que eles tinham perdido. E toda vez que Eduardo olhava para Pietra brincando com Dourado, ele se lembrava de Caramelo e agradecia em silêncio por tudo o que aquele pequeno cachorro tinha feito por eles. A casa nunca mais ficou vazia, nunca mais ficou silenciosa. E Eduardo aprendeu que às vezes as maiores mudanças vêm dos gestos mais simples, das atitudes mais corajosas e dos corações mais generosos. Ele olhou pela janela uma tarde de domingo e viu Pietra correndo no quintal do sítio da tia, onde eles iam visitar o túmulo de Caramelo todo mês, com Dourado ao lado dela. Os dois riam e brincavam sob o sol da tarde, correndo entre as árvores. Eduardo sentiu uma paz profunda tomar conta do peito. Eles tinham conseguido. Tinham superado tudo. Tinham perdido, tinham chorado, tinham sofrido, mas também tinham amado, tinham cuidado, tinham crescido e estavam felizes de novo. Eduardo encostou na árvore onde Caramelo estava enterrado, passou a mão na placa de madeira que Pietra tinha feito e sussurrou um obrigado baixinho. Obrigado por ter salvado minha filha. Obrigado por ter me ensinado a ser um pai melhor. Obrigado por ter enchido nossa casa de amor. Pietra correu até ele com Dourado nos braços, o rosto suado e feliz. Eduardo abraçou as duas, sentindo que finalmente, depois de tanta dor e tanto medo, eles tinham encontrado a paz. E tudo tinha começado com um cachorro abandonado, uma faxineira corajosa e a decisão de dar uma chance para o amor entrar de novo. Marina visitava frequentemente, trazendo cacau, e os quatro passavam tardes inteiras no parque, vendo os cachorros brincarem enquanto conversavam sobre a vida. Um dia, Marina comentou: "Sabe, senhor Eduardo, naquele dia que eu trouxe o Caramelo, eu tinha tanto medo de ser demitida, mas eu olhei para a Pietra e pensei, essa menina precisa de algo que a faça voltar a sorrir, e foi a melhor decisão que eu tomei na vida." Eduardo sorriu. "Foi a melhor decisão para todos nós, Marina. Você mudou nossas vidas." Pietra abraçou Marina. "Obrigada por ter sido corajosa. Obrigada por ter trazido o Caramelo. Você salvou a gente." Marina enxugou os olhos emocionada. Os anos continuaram passando. Pietra entrou na faculdade, escolheu veterinária. Queria cuidar de animais como Caramelo, queria ajudar outros cachorros abandonados a encontrarem famílias que os amassem. Eduardo apoiou totalmente a decisão. Dourado cresceu forte e saudável, e Pietra cuidava dele com a mesma dedicação. Mas ela nunca esqueceu Caramelo. Toda noite, antes de dormir, olhava para a foto do cachorro Dourado que tinha mudado sua vida e agradecia. Eduardo também tinha uma foto de Caramelo na carteira, e toda vez que se sentia perdido ou cansado, olhava para aquela foto e se lembrava de que eles tinham superado o pior. Se tinham conseguido reconstruir suas vidas depois que tudo parecia perdido, podiam enfrentar qualquer coisa. Um dia, Pietra chegou em casa com uma notícia. "Pai, eu consegui um estágio em uma ONG de proteção animal. Vou ajudar a cuidar dos cachorros abandonados, a encontrar famílias para eles, a dar uma segunda chance para eles." Eduardo abraçou a filha com orgulho. "O Caramelo estaria orgulhoso de você." "Eu sei," Pietra disse sorrindo com lágrimas nos olhos. "Tudo o que eu sou hoje, eu devo a ele. Ele me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, que todo mundo merece amor." Eduardo assentiu. Aquele cachorro abandonado, sujo e tremendo, que Marina tinha encontrado debaixo de um carro velho, tinha transformado não só Pietra, mas ele também. Tinha ensinado a ambos que a família não é sobre sangue ou estrutura tradicional. É sobre amor, cuidado, presença, e eles eram uma família de verdade.
Uma família que tinha sido construída na dor, mas que tinha florescido no amor. A história de Caramelo tinha terminado, mas seu legado continuava vivo. E agora Pietra estava pronta para espalhar aquele amor por muitos outros cachorros que precisavam. Capítulo 5. O legado do amor. Anos depois, Pietra salvava animais. A história de Caramelo continuava viva. O amor não tem fim. 5 anos depois da morte de Caramelo, Pietra estava formada em veterinária e trabalhando em tempo integral na ONG de proteção animal. Todo dia, ela chegava cedo, cuidava dos cachorros e gatos abandonados, fazia curativos, aplicava vacinas, conversava com possíveis adotantes e toda vez que via um animal tremendo de medo no canto de uma gaiola, ela se lembrava de Caramelo. Lembrava de como ele tinha chegado sujo e assustado, de como tinha mudado sua vida completamente. Eduardo visitava a ONG frequentemente, levando ração, cobertas, brinquedos. Ele tinha se tornado um dos principais apoiadores financeiros do projeto. Não apenas por causa de Pietra, mas porque entendia a importância daquele trabalho. Marina também ajudava sempre que podia. Cacau tinha envelhecido, mas ainda estava saudável e animada. As duas visitavam a ONG nos fins de semana e Marina sempre trazia comida caseira para os voluntários. Um sábado de manhã, uma mulher entrou na ONG com uma menina de uns 8 anos. A menina tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e segurava a mão da mãe com força. Pietra se aproximou. "Bom dia. Posso ajudar?" A mulher suspirou. "Minha filha, Isabela, perdeu o cachorro dela há 2 meses. Foi atropelado. Ela ficou muito triste, parou de comer, de brincar. A psicóloga sugeriu que talvez fosse bom adotar outro cachorro quando ela estivesse pronta. E hoje ela pediu para vir aqui." Pietra se abaixou, ficando na altura da menina. Reconheceu aquele olhar vazio. Era o mesmo que ela tinha há tantos anos atrás. "Oi, Isabela. Meu nome é Pietra. Quer ver os cachorrinhos?" A menina assentiu devagar. Pietra a levou até os canis. Isabela caminhou entre as gaiolas, olhando cada animal com atenção. E então ela parou na frente de um filhote dourado, parecido com Caramelo. O filhote estava encolhido no canto, tremendo. Isabela estendeu a mão e o cachorro farejou os dedos dela hesitante. Então lambeu devagar. Isabela começou a chorar, mas não era mais de tristeza, era de alívio. Pietra sentiu os olhos encherem também. Era como ver sua própria história se repetindo. "Ele gosta de você", Pietra disse gentilmente. "Ele estava sozinho?" Isabela perguntou a voz baixa. Estava. Alguém o abandonou na rua. "Mas agora ele pode ter uma nova casa, se você quiser dar uma chance para ele." Isabela olhou para a mãe. "Pode, mãe. Eu prometo que vou cuidar muito bem dele." A mãe enxugou os próprios olhos. "Pode." Pietra ajudou com toda a documentação de adoção, explicou os cuidados necessários, passou instruções sobre alimentação, vacinas, treinamento. Antes de saírem, Isabela abraçou Pietra. "Obrigada." Pietra abraçou de volta. "Cuida bem dele, tá? Ele vai cuidar de você também." Depois que elas saíram, Eduardo, que tinha presenciado tudo, se aproximou da filha. "Você viu o que acabou de acontecer, não viu?" Pietra limpou os olhos. "Vi. Era eu há anos atrás. Era. E você acabou de fazer por aquela menina o que a Marina fez por você. Deu a ela uma segunda chance de ser feliz." Pietra sorriu. "É o que o Caramelo teria querido, que eu espalhasse o amor que ele me deu." Eduardo abraçou a filha. Estava tão orgulhoso que não conseguia nem falar. Naquela noite, quando Pietra chegou em casa, deitou ao lado de Dourado, que já estava adulto e tranquilo. Pegou a foto de Caramelo que guardava na mesinha de cabeceira. "Hoje eu ajudei uma menina a encontrar um amigo, Caramelo. Ela estava triste como eu estava. E agora ela tem uma chance de ser feliz de novo, assim como você me deu. Obrigada por tudo o que você me ensinou. Obrigada por ter me salvado." Dourado encostou a cabeça no braço de Pietra como se entendesse. Os meses seguintes foram intensos. A história de Isabela e do cachorro que ela adotou
se espalhou pelas redes sociais. Outras famílias começaram a procurar a ONG, querendo dar uma chance para animais abandonados. Pietra se tornou referência em adoção responsável. Dava palestras em escolas, participava de eventos, sempre contando a história de como Caramelo tinha mudado sua vida. Eu era uma criança triste e sozinha, ela dizia nas palestras. Minha mãe tinha ido embora e eu achava que nunca mais ia ser feliz. Até que uma mulher corajosa trouxe um cachorro abandonado para dentro da minha casa. E aquele cachorro me ensinou a amar de novo, a confiar de novo, a sorrir de novo. Ele me salvou. E agora eu quero salvar outros animais, para que eles possam salvar outras pessoas também. Sempre tinha gente chorando na plateia. Um dia Marina apareceu na ONG com uma notícia. Senhor Eduardo, eu vou me aposentar no mês que vem. Trabalhei a vida inteira e agora quero descansar, passar mais tempo com a família, viajar um pouco. Eduardo sorriu. Você merece, Marina. Merece tudo de bom. Obrigado por todos esses anos. Obrigado especialmente por aquele dia. Marina sabia exatamente qual dia ele estava falando. Eu nunca vou esquecer. Foi o dia que mudou tudo. Para todos nós, Eduardo disse. Na festa de aposentadoria de Marina, Pietra fez um discurso emocionado. A Marina não foi apenas nossa funcionária, ela foi a pessoa que salvou nossa família. Ela teve a coragem de fazer o que achava certo, mesmo sabendo que podia ser demitida. Ela trouxe o Caramelo para a nossa vida. E por causa disso eu me tornei quem sou hoje. Sou veterinária porque o Caramelo me inspirou. Trabalho com animais abandonados porque ele me ensinou a importância de dar uma segunda chance. Tudo o que eu sou, eu devo ao Caramelo. E eu devo a Marina por ter tido a coragem de trazê-lo. Todos aplaudiram. Marina chorou e abraçou Pietra por um longo tempo. Um ano depois, Eduardo estava sentado no banco do Parque Vila Lobos, observando Pietra brincar com Dourado. Ela tinha 25 anos agora. Era uma mulher adulta, independente, realizada. Mas para Eduardo, ela sempre seria a menina triste que ele tinha encontrado sentada no chão com um cachorro abandonado, sorrindo pela primeira vez em semanas. Uma mulher sentou ao lado dele no banco. Era a mesma que tinha sentado anos atrás, quando Caramelo ainda era filhote. Seu marido e sua filha continuam unidos, ela comentou. Eduardo sorriu. Não sou casado, sou pai solteiro. E sim, somos muito unidos. Desculpe, eu só quis dizer que é bonito de ver. Obrigado, mas nem sempre foi assim. Teve um tempo em que eu achei que tinha perdido minha filha. Ela ficou em silêncio por semanas, depois que a mãe foi embora. Até que nossa funcionária trouxe um cachorro abandonado, e aquele cachorro mudou tudo. A mulher ficou emocionada. Que história linda. E o mais incrível é que agora minha filha salva outros animais, para que eles possam salvar outras pessoas. O legado daquele cachorro continua vivo. A mulher enxugou os olhos. Às vezes, eu acho que os animais entendem a gente melhor do que qualquer pessoa. Eduardo concordou. Eu não tenho dúvidas. Pietra correu até ele, Dourado ao lado. Estava suada e feliz. Pai, o Dourado aprendeu um truque novo, quer ver? Eduardo sorriu. Claro. Pietra fez um sinal e Dourado rolou no chão, depois se sentou e deu a pata. Eduardo aplaudiu. Muito bom. Vocês dois são uma dupla e tanto. Pietra se sentou no banco ao lado do pai, Dourado deitando aos pés dela. Sabe, pai, eu estava pensando, quando eu tiver minha própria clínica veterinária, quero chamar de Clínica Caramelo, em homenagem a ele. Eduardo sentiu o peito apertar de emoção. Ele ia adorar, eu sei. E vou ter um programa de castração gratuita para animais de rua. Vou fazer campanhas de adoção. Vou dar consultas grátis para quem não tem condições de pagar. Quero fazer diferença de verdade. Você já faz, filha. Você já faz. Pietra encostou a cabeça no ombro do pai. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tarde. Pai? Sim? Obrigada por ter deixado o Caramelo ficar. Obrigada por ter acreditado que aquilo era o que eu precisava. Eduardo beijou o topo da cabeça da filha.
Não precisa agradecer. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Alguns meses depois, Pietra inaugurou sua própria clínica, Clínica Veterinária Caramelo. Na entrada havia uma placa com a foto do cachorro dourado e uma frase: todo animal merece uma segunda chance. Todo coração merece voltar a amar. Eduardo estava presente na inauguração, ao lado de Marina e Cacau. Havia dezenas de pessoas, muitas que Pietra tinha ajudado ao longo dos anos. Isabela, a menina que tinha adotado o filhote dourado anos atrás, estava lá com o cachorro, que agora era adulto e saudável. Doutora Pietra, obrigada por tudo. O mel mudou minha vida, Isabela disse. Pietra abraçou a menina. E o caramelo mudou a minha. A gente só está passando o amor para frente. No final do dia, quando todos foram embora, Pietra, Eduardo e Marina ficaram sozinhos na clínica. É lindo, Pietra. O caramelo estaria orgulhoso, Marina disse. Eu espero. Tudo isso é por causa dele. Eduardo olhou ao redor. Via fotos de caramelo pela clínica. Via a dedicação da filha em cada detalhe. Via o amor que ela colocava em tudo. E percebeu que aquele cachorro abandonado, que Marina tinha encontrado tremendo debaixo de um carro velho, tinha criado um legado que ia durar para sempre. Não era só sobre Pietra. Era sobre todas as pessoas que ela ia ajudar, todos os animais que ela ia salvar, todas as famílias que ela ia unir. Caramelo tinha morrido, mas seu amor continuava vivo e continuaria vivo para sempre. Naquela noite, quando voltaram para casa, Pietra foi até o quarto e pegou a foto de Caramelo. Obrigada, meu amigo. Obrigada por ter me ensinado que o amor é mais forte do que qualquer dor, que sempre vale a pena dar uma segunda chance, que a família é sobre estar presente, não sobre sangue. Você me salvou, e agora eu vou salvar outros. Prometo. Dourado lambeu a mão dela como se concordasse. Eduardo, que observava da porta, sentiu os olhos encherem. Eles tinham passado por tanta coisa. Tinham perdido, tinham sofrido, tinham chorado. Mas também tinham amado, tinham crescido, tinham se tornado mais fortes. E tudo graças a um cachorro abandonado, uma faxineira corajosa e a decisão de dar uma chance para o amor entrar. Eduardo fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Agradeceu a Marina por ter tido coragem. Agradeceu a Caramelo por ter salvado sua filha. E agradeceu a vida por dar segundas chances. Porque no final era sobre isso. Segundas chances, amor incondicional e a coragem de recomeçar. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para apoiar. Comente qual momento mais te emocionou. E compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder do amor incondicional.